assim no sistema de pontuação, né, vamos tomar como exemplo, se a gente estiver tomando como exemplo uma comparação entre bases, né, se considera que bases idênticas a gente chama de um match, né, uma substituição de base é um mismatch, ou seja, as bases são diferentes, né, e os espaçamentos, né, que estou representando aqui, a gente precisa definir duas notas, né? Uma nota é a abertura de um gap, ou seja, a existência de um gap, né? E uma outra penalidade, né, é a extensão do gap, né? Com isso a gente consegue levar em consideração o tamanho do gap, né, e dar uma nota diferente para a existência desse gap e desse gap, ok? Bom, a gente vai ver agora no exemplo, né, isso vai ficar mais... a gente vai conseguir entender melhor o que significa cada uma dessas medidas, tá? Bom, então, se eu quiser determinar o scoring deste alinhamento, né, eu vou inicialmente conferir o número de match, né? Então, aqui nessas barrinhas azuis eu marquei os caracteres que são idênticos, né, das duas sequências, né, e esses são os matches, né? Então, se vocês fizerem a conferência aqui, vocês vão ver que nós temos 10 matches, né? Bom, a nota que nós determinamos nesse exemplo para cada match é mais 1, né? Então o score aqui vai ser 10 vezes 1, né? Agora a gente tem que considerar os mismatches, né? Então vamos marcar aqui o mismatch. Eu tenho somente um mismatch, né, que é um par de caracteres que está diferente, né? E a nota que eu determinei por mismatch é menos 1, né? Portanto, esse match eu tenho somente um match, né? E a nota desse match é menos 1, tá? Agora nós temos dois aberturas, dois espaçamentos, dois gaps, né? Então primeiro a gente vai considerar a existência do gap, né, que é a abertura do gap, e depois a gente vai levar em consideração o tamanho dele. Então, podemos ver que aqui nós temos dois gaps, né, um nessa sequência e outro nessa sequência. Portanto, a nota para cada gap é menos 1. Então, esses dois gaps contribuem, cada um com uma nota menos 1. Tá? Agora, a extensão do gap. Então, é importante considerar, né, que aqui o gap não foi estendido, né? Então esse gap não vai dar contribuição nenhuma no gap extension, né? Mas esse aqui foi estendido, né? Então a gente vai levar em consideração esses 4 espaçamentos essas 4 extensões do gap, tá? Mas é importante levar em consideração que esse primeiro a gente não considera, porque esse primeiro nós já consideramos aqui na abertura do gap. Portanto, a extensão do gap são somente esses 4, ok? Então, com isso fica 4 vezes menos 1, somando isso tudo dá um score menos 5, ok? Isso. Então, com isso, né, a gente pode olhar esse exemplo, né? Então, aqui tem dois alinhamentos diferentes, né? E já para facilitar, eu já indiquei, né, o número de matches, de mismatches no número de gaps, tá? Então eu solicito que vocês façam uma pausa no vídeo e determine o score desses alinhamentos, ok? Bom, vamos então agora determinar o score, né, de cada um deles, né? Então a gente, lembrando que a nota, essa nota que está aqui, esses são os critérios que eu escolhi, tá? Portanto, eu tenho o número de matches, né, e multiplico
pela nota, né? Portanto, aqui eu tenho 18 médios, então 18 vezes 1, e aqui tem 15, ok? Agora, abertura de gaps, né? Aqui nós temos quantas aberturas de gap. Não, agora são os mismatches, tá? Então, aqui eu não tenho nenhum mismatch, né? E aqui eu tenho 3 mismatches, né? Então eu vou considerar aqui essa contribuição dos mismatches, tá? Agora vamos ver como ficam as aberturas de gap. Vocês notam que aqui eu tenho várias aberturas de gap, enquanto que aqui eu tenho somente uma, né? Portanto, considerando a nota pela abertura do gap sendo menos 1, nós temos aqui 5 vezes menos 5, né? 5 gaps abertos, 1, 2, 3, 4, 5. Considerando só a abertura de gap, ou seja, a existência de um gap. Não estou levando em consideração o tamanho desse gap, ok? E aqui eu tenho somente um, tá? Agora, a extensão de gap, né? Então, isso é importante vocês tentarem identificar quantas extensões de gap eu identifico aqui, né? Esse gap foi aberto, mas não foi estendido. Esse aqui foi aberto, mas não foi estendido. E esse aqui foi aberto e foi estendido uma vez só. Okay? Então, aqui eu tenho uma extensão de gap. Esse gap aqui, ele foi aberto aqui. E o número de extensões. 1, 2, 3, 4, 5 extensões de gap. Portanto, eu tenho uma extensão de gap. Aqui eu tenho 5 extensões de gap. Bom, então vocês notem que uma observação importante nesse ponto é o seguinte: qual seria o objetivo de abrir gaps, né? Bom, nesse alinhamento de cima foram abertos vários gaps porque o objetivo era, na verdade, minimizar o número de mismatches. Então, abrimos vários gaps, né, de tal forma a garantir nenhum mismatch. Só que por conta de a abertura de um gap ter uma penalidade maior, né, essa estratégia não deu muito resultado, né, porque o score ficou menor, né. Aqui eu abri somente um gap, né, acabou que ficaram alguns mismatches, né, mas por conta dessa nota que eu estou escolhendo aqui para abertura do gap, esse alinhamento acabou ficando com uma nota melhor. Bom, então, nesse ponto seria importante vocês considerarem duas coisas. Uma delas é o que significa a abertura de um gap, biologicamente falando. Bom, lembre-se que nós estamos fazendo um alinhamento entre duas sequências, né? Porque nós estamos buscando vamos supor, né, que nós estejamos buscando ou uma relação filogenética ou uma relação funcional, né? Então, se eu estiver buscando uma relação funcional, eu posso... Se eu estiver buscando uma relação funcional, a maioria das relações funcionais, elas ocorrem entre sequências homólogas, né? Por exemplo, a hemoglobina do macaco, ela exerce a mesma função que a hemoglobina humana. Se você fizer uma análise filogenética de várias hemoglobinas, né, você vai identificar que a hemoglobina humana e a hemoglobina do macaco, elas são homólogas, ou seja, elas vieram de um ancestral em comum, né? Então existe uma relação de ancestralidade entre sequências que exercem
uma mesma função. Isso nem sempre ocorre, isso ocorre na maioria das vezes, mas há algumas exceções. A gente vai ver isso na aula de filogenia, tá? Mas eu estou chamando a atenção de vocês para esse ponto porque eu quero que vocês entendam, né, o sentido biológico de um alinhamento, né? Portanto, aqui, vamos considerar que sejam duas sequências homólogas, né? Então, sendo as duas sequências homólogas, eu não posso saber qual foi a sequência que veio antes, né? Mesmo que eu determine que as duas sejam homólogas, né, é difícil saber se essa sequência evoluiu a partir dessa ou se essa sequência evoluiu a partir dessa. Tá? Mas vamos supor que essa sequência evoluiu a partir dessa. Bom, se essa sequência evoluiu a partir dessa, né, quais foram os eventos evolutivos que geraram essas diferenças, né? Bom, aqui o que teria gerado essa diferença seria uma substituição, ok? E a mesma coisa aqui nós tivemos duas substituições, né? Agora, o que teria gerado esse espaçamento? Então, considerando que essa sequência evoluiu a partir dessa, o que teria gerado esse espaçamento foi uma deleção de toda essa região, ok? Bom, esse evento de deleção de toda uma região é um evento mais raro do que uma simples substituição. Por essa razão, eu estou dando uma nota mais punitiva, né? Eu estou dando uma penalidade maior para uma abertura de gap em comparação com um mismatch. Então, por essa razão, eu preciso levar em consideração a probabilidade dos... né? Então, eu preciso levar em consideração a probabilidade dos eventos na hora de determinar essas notas aqui, né? Porque assim como vocês, eu vou já discutir, uma pergunta que vocês podem estar fazendo é: de onde vieram esses valores, né? Quem é que diz que esses valores são melhores, né? Então, eu estou explicando a vocês por que razão eu dou uma penalidade maior para uma abertura de gap do que para um mismatch. Por que seria? Isso é muito importante vocês entenderem. A abertura de gap, ela ocorre a partir de um processo evolutivo mais raro. Se aquele processo evolutivo é mais raro, isso significa que levou mais tempo durante esse processo evolutivo, né? Isso gera um distanciamento evolutivo entre as espécies, portanto, por conta disso, para levar isso em consideração, eu dou uma penalidade maior para a abertura de gap, tá? Agora, com esse raciocínio, vocês vão entender por que essa estratégia de abrir diversos gaps não funcionou bem, né? Então, qual era o objetivo aqui, né? O objetivo de abrir diversos gaps era evitar os mismatches, né? Realmente aconteceram. Mas vocês notam que se eu estiver considerando que aconteceram vários eventos de eleições de regiões inteiras, ou mesmo só de uma base, né, esses eventos aqui são mais raros, né? Então, se a evolução dessa espécie a partir dessa tiver acontecido dessa forma, isso precisaria de muito mais tempo, né? Porque a chance de acontecer esses eventos aqui é menor. Se a chance é menor, isso significa que há um distanciamento evolutivo maior entre essas duas espécies. Portanto, o score ficou menor. Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido o objetivo de dar essas notas, né?
Mas mesmo assim vai surgir provavelmente vai surgir uma pergunta na mente de vocês, por que exatamente mais 1? Por que não mais 1,5? É a mesma coisa aqui. Por que menos 1? Por que não 0,9? Então isso é uma das questões bastante difíceis de responder, e a gente vai investir bastante na busca dessa resposta na aula de hoje, tá? Então agora nesses slides eu estou analisando, na verdade, essa análise que eu acabei de falar com vocês, né? Então agora é só uma formalização disso que eu comentei com vocês, né? Então, considerando as penalidades, né? A gente vai ver que aqui ele teve uma penalidade muito maior, uma penalidade de menos 26, porque eu abri vários gaps, e aqui a penalidade foi maior, né? Então, só fazendo um registro daquilo que eu acabei de falar, né? Aqui eu tenho 18 matches, né? São mais matches, né? Entretanto, apresentar alta penalidade por abrir vários gaps, né? Aqui eu tenho somente 15 matches, né? Quer dizer, o número de matches é menor, né? Mas possui uma baixa penalidade por abrir apenas um gap. Ok? Bom, foi isso que eu acabei de explicar. Portanto, esse é o alinhamento melhor, né? Que teve um score melhor. Bom, isso aqui fica como uma atividade em sala de aula. E a pergunta que eu estou fazendo agora é diferente, né? Eu não estou pedindo que vocês calculem esses... Eu não estou pedindo que vocês somente calculem os scores, né? Eu estou agora analisando o efeito da regra, o efeito das notas, o efeito dos critérios, né? Então, eu fiz aqui esse score considerando esse critério, que esse aqui foi o score feito anteriormente, né? Agora eu quero que vocês façam o score considerando esse outro critério, em que eu dou uma nota menos 1 para a abertura de gap, ok? E aí a pergunta que eu faço a vocês qual seria o melhor critério? O critério critério 1 ou critério 2? Okay? Então é muito importante que vocês façam esse exercício, façam uma pausa no vídeo e façam esse exercício. Vamos então resolver esse exercício, né? Então, levando em consideração cada um desses eventos, a gente calcula facilmente o score, ok? Então a gente nota que de acordo com esse critério eu tenho aqui eu tenho uma penalidade menor, né, para a abertura dos gaps, né? Portanto, como resultado, o score desse alinhamento ficou melhor do que o score desse alinhamento. Então vocês notam que essa regra é na verdade uma regra menos eficiente, né? Porque, como eu raciocinei com vocês, né, o número de eventos biologicamente mais raros de acontecer na evolução entre essas duas espécies é maior do que aqui. Ou seja, aqui eu preciso somente de um evento evolutivo mais raro, que é uma deleção, e 3 substituições, que não são eventos evolutivamente tão raros. Aqui eu considerei 5 eventos evolutivamente raros, né? Então a gente nota que biologicamente essas duas sequências são mais distantes filogeneticamente, okay? Mas se eu usar a regra 2, esse alinhamento aqui seria melhor. Então vocês notam que esse alinhamento, esse conjunto de notas, né,
critério não é um critério eficiente. Okay? Então, além de vocês ganharem experiência no cálculo de score, né, com esses exemplos, né, o objetivo desse exemplo é que vocês notem que é muito importante vocês, faz muita diferença as notas que são usadas na hora de se calcular o score. Então vocês vão ver que isso é um desafio extremamente importante, tá? Então agora nós temos duas coisas ainda nessa aula, né? Uma delas é uma estratégia de alinhamento, né, que é a programação dinâmica. Isso a gente vai ver a seguir, tá? E depois dessa regra de programação dinâmica, vai ter um exercício e depois a gente vai estudar as estratégias de determinação do melhor sistema de notas. Então, esses são os dois assuntos os dois próximos assuntos que nós vamos ver na nossa disciplina, ok? Então vou agora encerrar esse vídeo e continuar no próximo vídeo.